quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura na palavra de Deus do livro de São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12, versículo 16 ao versículo de número 21. São Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo de número 21. Propôs-lhe então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho observado, irmãos, que todas as coisas dependem muito do ponto de vista das pessoas. Algumas vezes as pessoas entram em conflito porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, né? Então tudo depende do ponto de vista das pessoas. Então, por exemplo, se você estiver dentro de um vale, você vai falar assim: mas essas paredes aí são altas toda a vida, não é assim? Mas se você estiver lá em cima, você vai falar assim: como é fundo esse vale, né? É a mesma coisa, só que depende do ponto de vista da pessoa, depende de onde você está olhando, o ângulo em que você está olhando, depende da sua posição, do lugar em que você está. Dependendo disso, você vai poder enxergar de forma diferente. A obra de Deus deve ser observada também de um ponto de vista que todos tenham a mesma interpretação. Porque se cada um olhar de um jeito, a obra de Deus vai ser uma confusão tremenda. Então a obra de Deus, para ela ser vista da melhor forma correta, irmãos, ela tem que ser vista do ponto de vista de Jesus. Nós precisamos estar no lugar de Jesus para enxergarmos igual a Ele. Tem coisas que Jesus enxerga de um jeito e a gente enxerga de outro. Está escrito na Bíblia de um jeito e você entende do seu jeito. Você quer entender da sua forma. Por quê? Porque você não está no mesmo patamar, no mesmo lugar em que Jesus está. Então, para entendermos a obra de Deus, precisamos observar do mesmo ponto de vista de Jesus Cristo. Nunca com os olhos carnais. Você não pode olhar a obra de Deus com os olhos carnais, não pode olhar a obra de Deus com a sua razão, com o seu raciocínio, com o sentimento humano. A obra de Deus nós precisamos observar com os olhos da fé, observar do mesmo ponto de vista de Jesus. Então veja que coisa interessante. Este homem desse texto aqui, desta parábola, a Bíblia diz que ele era rico. Não é isso que a Bíblia diz? Ele era rico. Então ele era um homem bem-sucedido. Ele era um bem-sucedido na vida. Ele alcançou muitas riquezas. Se ele alcançou muitas riquezas, se ele era rico, subentende que ele era inteligente. Então esse homem da parábola, ele era inteligente. Com a sua inteligência ele trabalhou, com a sua inteligência ele negociou, com a sua inteligência ele foi lá e comprou terras, com a sua inteligência ele plantou e plantou certo, não plantou errado, ele fez uma plantação de acordo, plantou na época certa, colheu na época certa, ele não plantou coisa errada. E vocês aqui sabem muito melhor do que eu, que se você plantar na época errada, você vai perder a sua plantação, não vai colher.
Se você plantar no terreno errado, você vai perder a sua plantação. Então esse homem aqui da parábola, ele era um homem muito inteligente, ele era bem sucedido, ele tinha dinheiro, ele era rico, ele soube comprar terra, ele soube plantar, ele soube cultivar adequadamente a plantação dele, tanto é que a Bíblia diz que ele produziu tanto que na hora da colheita, ele não tinha nem onde pôr, de tão grande era a colheita dele. Então esse homem era um homem inteligente, era um homem que ele tinha visão. O homem da parábola tinha visão, ele enxergava longe. Ele disse assim: vou fazer um negócio aqui, vou ampliar esse negócio meu. Vou ampliar, a minha colheita está muito boa, o meu campo é muito bom, a terra é muito boa, vou ampliar o meu negócio, vou desmanchar os meus depósitos, os meus celeiros, e vou construir celeiros maiores, e ali eu vou colocar não somente as minhas sementes, as minhas colheitas, mas vou guardar bens também dentro desses meus depósitos. Então esse homem aqui, ele era um homem inteligente, um homem bem sucedido, ele era um homem de visão, um homem que pensava lá na frente, pensava no futuro. Vocês concordam comigo ou não? Porque se não fosse dessa forma, ele não chegaria até onde ele chegou. Mas veja que interessante é o ponto de vista. Ele era inteligente, ele era rico, ele tinha dinheiro, tinha visão, era bem sucedido. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: você é louco. Nós estamos falando que ele é inteligente, que ele era rico, bem sucedido, tinha visão, era um homem que se destacava lá né? Mas Jesus olha para ele e fala assim: você é louco. Irmão, como entender um negócio desse? Se do ponto de vista nosso ele é inteligente, é bom, mas Jesus olha e fala: é louco. O que é louco, irmão? O que é uma pessoa louca? O que significa louco? Você tem coragem de chegar perto de um louco? Hã? Porque tem alguns loucos que é meio violento, né? Tem louco. Eu fui uma certa ocasião num sanatório, vamos visitar uns loucos, e tinha lá uns loucos que era mansinho, mas tinha uma ala que não podia entrar, porque eles eram muito violentos, não podia chegar naquela ala, porque eles agrediam, eles machucavam as pessoas, eles eram violentos. Então, louco, irmãos, é o que perde a razão. Perdeu a razão é louco. Então, hoje, você não tem raciocínio aí. Quem tem raciocínio aí? Levanta a mão. Deixa eu ver quem tem raciocínio. Se você não levantar a mão é porque você é louco. Não levantou a mão é porque é louco. Não entendeu o que eu perguntei. Deixa eu perguntar de novo. Quem tem raciocínio aí? Levanta a mão. Isso, você entendeu. Então, você não é louco. Se você não entendesse, você ia ficar com a mão abaixada, ia lá, aí ia falar assim: ih, o irmão lá é meio louco mesmo, porque ele ficou assim, ó, não levantou a mão. Mas você tem raciocínio, então você tem razão, você pensa, então você não é louco. Louco é aquele que não tem razão, não tem raciocínio, né? Ele não é normal, ele age sem raciocinar. Se ele para pegar uma pedra e jogar uma pedra em você, para ele é normal, né? Esse é o louco. O louco é a pessoa que não tem raciocínio. Então veja bem que quando Jesus fala, você é louco, Jesus está falando, você não tem raciocínio, rapaz, você não pensa. Seu raciocínio é ilógico. Ah, mas o homem era rico, o homem tinha tudo. O homem diz assim, ó, vamos viver para o resto da vida, com essa colheita aí. Jesus fala, é louco. Então, irmãos, eu estava pensando aqui, lendo esse texto, estava pensando, por que Jesus chamou ele de louco? Porque do ponto de vista de Jesus, esse homem não é elogiado, mas ele é chamado de louco, é chamado de insensato, é chamado de uma pessoa que não tem razão, não tem raciocínio. Por que Jesus chamou ele de louco? Primeiramente, irmãos, Jesus olhou para aquele moço e entendeu o seguinte, no versículo 17, diz assim, e ele arrazoava consigo, dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Bom, primeira coisa, irmãos, que Jesus olhou nele e falou assim, está errado, isso não é coisa de quem tem raciocínio cristão, é achar que toda riqueza material é tudo.
Jesus olhou e falou assim: olha, a riqueza material não é tudo na vida. Dinheiro não é tudo na vida. Posses não é tudo na vida. Recursos materiais não é tudo na vida. Os bens terrenos não é o mais importante na vida do homem. A vida do homem, irmão, é passageira. A nossa vida, irmão, é curta demais, curta demais. Há uns dias atrás, irmãos, eu queria ser maior de idade. Alguns dias atrás eu estava querendo ser maior de idade. Não, eu quero chegar logo nos meus 18, eu quero ser maior de idade. Irmão, meus filhos já passou da maioridade faz tempo. As meninas ainda não, as meninas já passaram um pouquinho, mas o rapaz já passou bastante. Então, a vida passa muito rápida, irmãos. O período que vivemos é muito curto. E tem muita gente achando, irmãos, que conquistar bens terrenos é o mais importante. Irmão, você tem uma eternidade para viver, uma eternidade com Deus, e essa eternidade deve ser conquistada nesse período curto da vida que nós passamos aqui. Jesus está dizendo, esse rapaz é louco, porque ele acha que tudo na vida dele são esses frutos, são os bens. Irmão, mais importante que o seu dinheiro, mais importante que sua terra, mais importante que o seu gado, mais importante que seu carro, mais importante que seu salário, irmão, é a sua comunhão com Deus. Mais importante é a paz interior, é ter o Espírito Santo na nossa vida. Mais importante do que bens terrenos, irmão, é ter uma consciência tranquila, é poder deitar, botar sua cabecinha no travesseiro e dormir sossegado, sem preocupação terrena. A nossa preocupação é louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mais importante do que coisas terrenas, irmãos, é ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Se você tem o Espírito Santo de Deus, aí diga amém. Irmão, mais importante do que qualquer dinheiro é ter o Espírito Santo depositado em você. Jesus falou: eu vou subir, mas vou enviar o Espírito Santo e ele vai habitar em vocês. Irmão, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quer coisa melhor do que isso, irmão? Você acha que dinheiro vale mais do que o Espírito Santo na nossa vida? Será que o dinheiro vale mais do que o dom espiritual que Deus lhe deu? O dom de poder louvar o nome do Senhor Jesus, o dom de poder pregar a palavra de Deus, o dom de você poder orar, de você pregar, anunciar Jesus. Irmãos, você tem um dom espiritual, aí Deus lhe deu um dom espiritual. Irmão, esse dom vale muito mais do que qualquer dinheiro. Desenterra este dom, bota este dom para funcionar, mas não deixa, irmão, o dom parado e vai correr atrás do dinheiro, vai correr atrás das coisas desta vida. Irmão, essas coisas são passageiras, mas os dons espirituais, irmãos, vai garantir para você uma eternidade com Deus. Louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque você foi um dos escolhidos para ser abençoado por Deus e ter esta garantia eterna. Então, irmãos, Jesus falou, ele é louco porque ele está pensando que os bens materiais valem muito mais do que as coisas espirituais. Não vale não. Os seus dons valem mais, a sua bênção vale mais, a paz interior vale mais, o fruto do Espírito na sua vida vale mais, a oração, a comunhão com Deus, o poder chegar e falar com o Senhor e Deus ouvir você, o poder chegar diante de Deus e Deus falar com você e você ouvir Deus falar com você. Isso, irmãos, não tem preço, isso vale muito mais do que qualquer bem terreno. Há tantas pessoas que têm bens terrenos, têm riquezas, mas não têm felicidade. Irmão, você tem felicidade, porque a felicidade é Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus olhou para aquele moço e falou assim: olha, você é louco, sabe por quê? Você é louco também? Tenho mais motivo para dizer porque você é louco. Versículo 18, e disse então: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. Jesus disse: você é louco, sabe por quê? Porque você acha que é autossuficiente.
Ele está dizendo, eu vou fazer aqui celeiro maior, vou derrubar, vou recolher semente, vou guardar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você é louco se você acha que você é autossuficiente. Irmão, nós dependemos de Jesus Cristo. Ninguém aqui é autossuficiente. Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus permitiu que você estivesse. Você está aqui porque Deus trouxe você a este lugar, porque se Ele não quisesse, você não estaria. Nós só estamos vivos, irmãos, porque Deus nos permite viver ainda. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você acordou hoje cedo, permanece vivo até agora, porque Deus permitiu que você vivesse. Algumas pessoas não foram permitidas mais viver. Recentemente tivemos aqui na nossa igreja, Deus resolveu recolher a irmã Emília e falou, chega, acabou. Mas você está aqui, irmão, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque você é dependente de Deus. Quando você começar a achar que você é independente de Deus, que você acha que você vai conseguir fazer as coisas sem Deus, pode ouvir, Jesus está falando, você é louco. Você é um insensato que acha que pode viver sem a minha permissão. Se nós temos alguma coisa, irmãos, é porque Deus nos deu. Se você tem alguma coisa, irmãos, é porque Deus lhe deu saúde. Deus lhe deu força para trabalhar. Se você acha, não, eu comprei porque eu trabalhei, ganhei meu salário e comprei. Você trabalhou porque Deus permitiu que você trabalhasse, Deus lhe deu saúde, deu graça, permitiu que você trabalhasse naquela empresa, neste local, permitiu que você recebesse seu salário. Você só tem isso, irmãos, porque Deus tem permitido isso na sua vida até o dia de hoje. Então reconheça que se você tem, é Deus na sua vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos dado graça, tem nos dado saúde, tem aberto as portas, e nós não somos autossuficientes. Se pode fazer alguma coisa, irmãos, é porque Deus permite que você faça. Se eu consigo segurar esse microfone para falar, eu tenho que louvar o nome do Senhor, porque o Senhor está me dando graça, força, está me dando aqui condições físicas, coordenação motora, para eu segurar esse microfone e poder falar com vocês. Caso contrário, irmãos, eu estaria aqui, irmãos, tá com uma doença aí, eu não conseguiria segurar nesse microfone, talvez não conseguiria subir essa escada. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, e isso você deve fazer, sabe por quê? Porque você e eu não somos autossuficientes. Pessoa autossuficiente para Jesus é louco. Se você acha que consegue tocar a sua vida sem depender de Jesus, não consegue. Então, quando você for fazer alguma coisa, lembre, Jesus Cristo deve estar no controle da sua vida. Você pode dizer amém? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 15, diz assim, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, quando você for fazer alguma coisa, você deve dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer, mas se o Senhor estiver comigo. Domingo que vem, irmão, nós estaremos aqui novamente adorando o nome do Senhor, se Ele quiser. Se Ele permitir, nós vamos estar aqui. Então, na sua vida, irmão, o Senhor tem que ter prioridade. Você tem que fazer as coisas na direção de Deus. Ainda, irmãos, outra coisa que o Senhor olhou para aquele rapaz e falou assim, você é louco. Você é louco porque você não tem expectativa espiritual. Ele não tem expectativa espiritual. O negócio dele era viver só material, só carnalmente. Agora, com esse monte de semente aqui, de frutos, agora com esse celeiro grande, maior que eu fiz, agora estou cheio do dinheiro, o meu futuro está garantido. Enquanto você pensar sem expectativa espiritual, enquanto as suas expectativas forem expectativas futuras e terrenas, Jesus está dizendo, você é louco. Enquanto você pensar que você só vai conquistar coisas terrenas, só pensa nisso, só pensa em alcançar riqueza, coisas materiais, coisas pessoais, você é louco. Esse rapaz era louco porque não tinha expectativa espiritual. A expectativa dele
era o dinheiro, era o futuro terreno. A expectativa dele era o conforto, era o luxo, era ter bastante bens, era ter tudo material. Só pensa no prazer carnal, só pensa na comida, só pensa no lazer, não pensa na obra de Deus. Se você só está pensando no descanso, se você não se esforça para adorar a Deus, qualquer grauzinho de cansaço, não vou para a igreja, estou muito cansado. Se você só pensa em descansar e só vem para a igreja quando está descansado, você é louco. Quando você só pensa em vir para a igreja quando acabar o dinheiro, você é louco. Quando você só pensa que amanhã você vai estar melhor na empresa, você vai fazer isso e aquilo para ganhar cada vez mais e esquece o espiritual, você é louco. Então a Bíblia está nos orientando, o Senhor está nos orientando aqui, irmãos, que nós precisamos ter expectativa espiritual. Eu quero até que você tenha suas expectativas materiais, lógico que quero, eu também tenho minhas expectativas materiais, tenho. Eu ainda tenho expectativa de comprar aqui, como é que é, um lote? É um lote que fala, né? É o lote, não sei se é lote, né? É isso? Não é lote, rapaz, o lote é maior que a data. Ou eu estou errado? Rural é lote, rural. Então eu quero os dois. Tenho expectativa material, quero os dois. Irmão, lá em São Paulo eu tenho, por que eu não posso ter aqui em Cacoal? Lá em São Paulo tem minha casa, lá em São Paulo tem meu apartamento da praia, tinha meus terrenos no interior, por que eu não posso ter aqui? Eu tenho minha expectativa material, mas eu tenho minha expectativa espiritual. A minha expectativa espiritual é essa igreja cheia de almas salvas. Minha expectativa espiritual é que Deus me use cada vez mais. E se o terreno, a data e o lote ficar para daqui 4, 5 anos, não tem problema não. O importante é que Deus me use espiritualmente, que Deus salve, que Deus batize, que Deus opere milagre. Por quê? Porque essa expectativa está em primeiro lugar. Então você queira conquistar aí as suas bênçãos terrenas, materiais, lute por elas, faça o seu esforço, mas tenha expectativa espiritual, tenha a sua expectativa, não deixe do lado, senão Jesus vai olhar para você e falar assim, rapaz, moça, você está no grau aí dos insensatos, por quê? Não tem expectativa espiritual, tá bom? Tem expectativa espiritual, irmão, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, começa a pensar, eu vou fazer isso na obra de Deus, eu quero alcançar isso na obra de Deus, eu tenho um objetivo na obra de Deus. O que você quer na obra de Deus, na sua vida espiritual, até o final do ano? Até o final do ano, vocês querem alguma coisa, não querem? Vocês não planejaram aí 2015, quando chegar no final do ano, vocês não querem ter alcançado isso ou aquilo? Ou daqui 2, 3 anos, vocês não querem ter alcançado alguma coisa terrena? Pergunto para vocês, o que vocês querem receber de Deus espiritualmente daqui 6 meses, daqui 1 ano? Quando terminar esse ano, o que você quer da sua vida? Você quer olhar o seu talento e ver ele enterrado ainda, ou você quer já ver ele desenterrado já e funcionando? Expectativa espiritual, irmãos. Tem gente que tem expectativa carnal, expectativa da carne. Eu quero, irmão, eu quero ver minha esposa linda e maravilhosa, quero ver, se eu tiver condição, irmão, eu vou dar um trato nela, verdade, não, ela já está muito boa, estou muito feliz com ela, mas ela sempre vem falando, olha, né, olha assim, irmão, mas Deus vai me dar, e eu vou dar um trato nela, e já falei para minha filha, eu vou dar um trato na minha filha e em mim também, né, não falei? Falei para ela, não, vou dar um trato em mim também, irmão, eu já perdi 15 quilos, irmão, olha, então vou ficar enxutão, vou dar um trato, tem expectativa carnal também, irmão, mas essa não é a única expectativa não, irmão, dentro dessa carne aqui, irmão, eu quero ter o Espírito Santo de Deus, que possa me usar. Eu já não estava conseguindo, eu já subia, estava doendo o joelho, muito peso, doendo o joelho. Eu falei, não, esse negócio está me atrapalhando servir a Deus. Vou perder um peso, que eu quero servir a Deus melhor. Expectativa carnal, porém expectativa espiritual.
Cuide do seu corpo, cuide do seu jeito, irmão, mas isso não é prioridade na sua vida, não. A prioridade da sua vida é deixar o seu espírito, sua alma linda e maravilhosa para Deus. Deus olhar e falar, isso sim, expectativa espiritual, não só expectativa carnal e material. Cuida de tudo, irmão, mas não cuida do espírito. Cuida do cabelo, cuida da perna, cuida do não sei o que lá mais. Vai cuidando de tudo que tem, mas não cuida do espírito. O espírito está definhando, a alma está definhando, está morrendo, porque não tem expectativa espiritual. Toma remédio, faz isso, faz aquilo, para o corpo endireitar, para o corpo ficar bom, mas não dá uma palavrinha, um alimentinho, uma vitaminazinha para o espírito e para a alma. Está morrendo espiritual. Expectativa espiritual, irmão. Esse aqui não tinha, o negócio dele era só carnal, só terreno. Jesus falou, você é louco? Irmão, então começa a pensar um pouquinho. A partir de hoje você fala, Jesus, eu vou começar a ter uma expectativa para a minha alma e para o meu espírito. Eu vou cuidar de mim, vou continuar do jeito que eu sou. E pode continuar, e deve continuar. Eu até falei, acho que foi para minha esposa, porque eu só vou consagrar agora, irmão, pessoa bonita. Falei, só vou consagrar gente bonita. Não vou pôr gente feia aqui em cima do púlpito, não. Nem lá, nem daquele lado lá, vou pôr só obreiro bonito. Até agora eu já acertei, né? Até agora eu estou acertando. Se você não está se enquadrando, você vai dando um jeito aí para se enquadrar. Vai dando um jeito aí. E esse lado aqui também, eu já falei, o conjunto, os músicos, só vai vir gente bonita. Então, você vai dando um trato aí, cuida da sua carne, cuida mesmo. Mas não esqueça, tem uma alma e espírito aí dentro de você que está ansioso para se apresentar diante de Deus. Que essa carnona nossa aí, irmão, um dia vai voltar para o pó, mas a sua alma e espírito vai chegar diante de Deus. Aí você vai chegar diante do trono e o Senhor vai olhar e falar assim, mas como você está feinho, né? Como você está feinho. Cuidou tanto do corpo, mas chegou perto de mim bem feinho, né? Mas tudo bem, entra aqui, vai, vamos viver a vida eterna comigo. Irmão, por favor, né? Chega lá com uma alma bem bonita e com um espírito lindo e maravilhoso. Agora sim você vai deixar o céu bonito? Agora sim, coisa linda, irmão. Cuida da sua alma e do seu espírito. Tenha expectativa espiritual. Não pense só nas coisas terrenas, materiais e carnais, não. Deus tem algo lindo e maravilhoso para você espiritualmente. Você pode louvar o nome do Senhor? E outra coisa, irmãos, que Jesus falou que ele era louco, irmãos. 19, versículo 19. E direi à minha alma. Ele falando para a alma dele, está igual o salmista. Ele está igual o salmista. Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa alma, come, bebe e regala-te. Jesus falou assim, você é louco? Ele não sabe nem o que é alma. Ele não sabe nem o que é alma e está falando para a alma, come alma, bebe alma, regala-te, tem muita semente aí, tem muitos bens. Irmãos, a alma, irmãos, não precisa de comida, não precisa de bebida, a alma não precisa nada da terra. A alma só precisa, irmãos, que o Espírito a alimente com a palavra de Deus, só isso. Isso já deixa a alma muito feliz. Alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, irmãos, e louve o nome do Senhor Jesus. Um dos maiores erros deste homem, irmão, foi querer saciar a vida espiritual, a alma dele com coisas terrenas. Um dos maiores erros do cristão, irmão, é querer saciar a sua vida espiritual com coisas terrenas. Eu estou tão alegre na igreja. Por quê? Porque Deus me deu um carro. Estou tão feliz na igreja. Eu, pelo menos, porque eu perdi 15 quilos. Estou tão feliz na igreja. Por quê? Porque Deus abriu a porta de emprego. Você está só feliz? Você fica crente feliz porque te deu dar coisas materiais? Jesus falou que isso aqui era louco.
A alma não precisa de bens materiais, a alma não precisa de nada disso, irmão. A alma precisa de adoração ao Senhor, a alma precisa de louvor ao Senhor, a alma precisa de comunhão com Deus. É isso que a sua alma precisa, é isso que o seu espírito precisa. Ele está dizendo: ó minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, ó minha alma. Irmão, toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor Jesus e não a si próprio. Se você tem alguma coisa, irmão, glorifique a Deus, lógico, agradeça a Deus, mas não esqueça, irmãos, você tem que dar honra e glórias ao Senhor, prestar a Ele toda a glória, porque a Ele pertence. Você tem que reconhecer que para saciar a sua alma não é com coisa terrena. Quando você recebe uma bênção terrena, fique feliz, conte, dê glória, mas comece a pensar: quando é que eu recebi bênção espiritual? Quando é que eu me alegrei espiritualmente? Então, eu quero que você pense um pouco a partir de hoje e comece a ver as coisas do mesmo ponto de vista de Jesus. Porque se continuar olhando para a obra de Deus do seu ponto de vista, com a sua razão, com o seu raciocínio, cuidado, que Deus pode te dar um apelido aí, você não vai gostar dele. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Amém? Quem é louco aqui, diz amém. Ah, agora vocês aprenderam, não. Agora aqui, quem é um adorador do Senhor, diga amém. Faça isso ser verdade na sua vida, viu? Saia daqui fazendo isso. Não, eu disse que eu sou adorador. Eu não levantei a minha mão para dizer que eu sou louco. Então, irmão, quando você sair daqui, saia daqui como um verdadeiro adorador de Deus. Não saia daqui como um louco, que o Senhor Jesus vai poder dizer tudo isso de você. Saia daqui como um verdadeiro adorador de Deus e tenha certeza, vai ser muita bênção na sua vida. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Graças a Deus.